Fala galera, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos vocês? Espero que esteja bem no nome de Jesus. Estamos aqui juntos, mais uma live aqui, às 21 horas. Espero que todos vocês sejam muito abençoados no nome de Jesus. Vou chamar aqui o Léo Cabral para se juntar comigo aqui na live. Boa noite, Léo Cabral, tudo bem com você? Boa noite, Felipe. Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças ao Senhor Jesus. Tá bem, vamos orar então, né, para poder entregar essa live para o Senhor. A gente já Amém. orou antes, mas vamos orar aqui mais uma vez, né? Seja bem-vinda, Raquel aí, que tá chegando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, estamos aqui, Pai, mais uma vez nessa live. Entregamos mais uma vez essa live ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja na direção, que o Senhor toque no coração de todos aqueles que estão para entrar nessa live, Pai. Seja agora ao vivo, seja depois, ó Pai, gravado. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua vontade seja feita nessa live, Pai, que todo o ensinamento que o Senhor tem para nós nessa noite seja passado com sabedoria, Pai, pela inspiração do Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus, obrigado por todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Rebeca, que está chegando aí também. O Anderson Alves, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Luiz Linhares, seja bem-vindo. Irene Marques, seja bem-vinda também em nome de Jesus Cristo. É uma honra poder contar com a presença de vocês aqui nessa live. Tá tudo bem com você aí, né, Léo? Tudo bom, graças a Deus. Vamos começar. Carlão tá aí também. Seja bem-vindo todo mundo. Boa noite a todos. Pessoal, hoje a nossa última parte da história de Abraão, né? Para quem tem acompanhado a gente aí, a gente está numa série, né? Nós cobrimos os capítulos desde do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, e agora nós estamos no capítulo 23. 3. Isso, 23 aqui começa com a morte de Sara. Aí nós já vimos Deus chamar Abraão, fazer uma aliança com ele, viu Abraão gradativamente se tornar cada dia mais íntimo de Deus, se tornar amigo do Senhor a ponto de orar, né, intimamente, e até o ponto também de Deus usar, provar ele e usar essa prova até como um tipo de Cristo muito forte ali no Antigo Testamento, quando Deus pede que ele sacrifique Isaac, é uma tipologia de Jesus, ali do sacrifício de Jesus, Deus compartilhando o seu coração com seu amigo. E agora, depois de tudo isso, nós estamos encerrando a história de Abraão. Então ele já começa com a morte de Sara. Capítulo 23 de Gênesis, versículo 1 e 2. Fala o seguinte: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Eu acho legal que a Bíblia, nada na Bíblia é à toa, sabe? Por exemplo, genealogia, que muita gente não gosta de ler genealogia, mas genealogia fala. Tá lá, não é à toa, não. E aqui também, aqui. Eu estava conversando com o Felipe mais cedo e estava lendo, né, a Bíblia aqui também, preparando essa mensagem mais cedo. E eu tenho um tempinho que eu tenho lido a Bíblia e focado nos lugares, sabe? E guardado na minha mente, no meu coração, os lugares em que as coisas acontecem. E aqui, Sara fala, né, que ela morreu com 127 anos, viveu bastante, né? Ela tinha 97 quando o filho dela nasceu, então pôde ver ele fazer 30 anos ali, quase, mais ou menos. E agora, há 20 anos. Fiz conta errado. E, e agora, ela morreu em Hebrom. Lembra? Se você lembrar, no capítulo 17, quando Deus muda o nome de Abraão, ele era Abrão, agora, né, Abraão. E ali Deus fala para ele no capítulo 17, versículo 8, ele fala o seguinte, ó: Dar-te-ei
e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ou seja, uma das promessas que Deus tinha dado a Abraão era exatamente que a descendência dele possuiria a terra por onde ele peregrinou. Ele falou assim, olha, anda por essa terra de Canaã que eu vou dar essa terra à sua descendência, certo? E ele estava peregrinando aqui em Hebrom. Aí depois, será que Deus cumpriu isso? O que aconteceu em Hebrom? Será que Hebrom faz parte de Israel? Aí quando eu estava lendo, sabe, Hebrom me chamou a atenção e eu fiquei tentando lembrar de onde que eu tinha mais Hebrom na Bíblia. Em Josué, capítulo 14, versículo 13, a gente tem Hebrom aparecendo. Não sei se vocês lembram da história, né, que quando Israel está caminhando, né, pelo deserto, chega um momento que eles estão para entrar na terra de Canaã, aí Moisés pega e manda 12 espias para espiar a terra. Um dos espias, exatamente da tribo de Judá, era Caleb. Caleb e Josué eram 2 espias e eles voltam trazendo uma mensagem boa, de confiança. Não, nós vamos vencer, nós vamos tomar posse dessa terra. Os únicos 2, né? Os outros 10 fazem o povo duvidar e acaba que o povo volta para trás e Deus se ira com eles e fala que eles não vão entrar mais na terra. Mas Moisés faz uma promessa para Caleb, que porque ele foi fiel, né, e não duvidou do Senhor, ele possuiria a terra onde ele espiou. E essa terra era exatamente Kiriat Arba, depois conhecido como Hebrom. Então Hebrom foi dado a Caleb depois, da tribo de Judá. E depois eu vi um outro episódio importante na história de Israel que ocorreu em Hebrom. Em 2 Samuel, capítulo 2, nós temos a história do rei Davi. Davi acaba de receber a notícia que Saul tinha morrido. E aí, né, ele ora ao Senhor, Deus, eu devo ir para alguma cidade de Israel? Deus fala, vai. Para onde então, Deus? Para Hebrom. Em Hebrom, Davi foi feito rei de Judá, reinou lá por 7 anos, e depois ele foi feito rei de Israel inteiro e reinou mais 33 anos, 40 ao todo. Então, assim, o que eu estou querendo falar com isso? Deus, quando chamou Abraão, e em várias outras passagens, ele promete que daria a terra por onde Abraão estava peregrinando a sua descendência. E depois a gente vê, 1000 anos depois, mais ou menos, Deus cumprir isso. 500 anos depois Deus cumprir, né, com o Caleb e tal, ali o povo que entrou mais ou menos 500 anos por ali, pouco, né, mais ou menos que isso, e depois, 1000 anos depois, o rei Davi, com quem Deus também faz aliança e também faz promessas para a posteridade dele, também ser coroado nesse mesmo lugar. Então nós vemos um Deus que promete e cumpre. Então até um texto como esse, assim, fala muito com a gente. Isso, e aí, em questão de lugares, como o Léo colocou aqui, nada na Bíblia é por acaso. Cada lugar ele tem um significado espiritual. A gente viu na live passada sobre aquele lugar B, Laihoi, que é o lugar lá que a Agar estava ali colocando Ismael para poder morrer, só que aí Deus vai, ouve e vê o choro de Ismael e atende às orações ali de Agar. Então, assim, cada lugar tem uma significação especial. E aí, no caso aqui que a gente está olhando aqui, é Hebrom, que Deus cumpre a promessa dele. Não importa quanto tempo passou, mas a promessa dele, ele cumpriu. Porque sabe o que é interessante sobre as promessas de Deus, irmão? Quando um ser humano faz uma promessa, o ser humano ele não vislumbra o futuro. Ele só vê o presente, mas ele faz uma promessa baseada nos princípios morais que ele tem. Só que Deus, quando promete, ele não está vendo o futuro como algo que está para acontecer. Ele promete algo para nós no nosso tempo aqui agora, mas só que ele já viu acontecer lá na frente, ele já está lá. Deus já está presente lá no cumprimento, no futuro. Nós aqui no tempo Cronos, não estamos aqui, o tempo é limitado. Só que Deus, como ser eterno, que está no tempo Kairos, quando ele promete algo, ele já está vendo o cumprimento lá na frente. Então, deixa eu dizer, quando Deus promete alguma coisa na sua vida, irmão, se ele prometeu, é porque ele já está vendo o cumprimento. Ele não está prometendo como algo que vai acontecer. No tempo de Deus, já aconteceu. Então, nós que estamos recebendo no tempo antes da promessa, do cumprimento. Só que para Deus já aconteceu.
Então, por isso que Deus prometeu para Abraão. Mas como é que Deus faz uma promessa de 500 anos antes de uma coisa se realizar? Porque ele já estava lá. Então, ele já sabia que ia acontecer, então por isso que ele prometeu. Simples assim. Simples assim. Aí, seguindo essa história aqui no capítulo 23, Abraão vai, né, comprar uma sepultura para enterrar Sara, né? Que nós vimos que ela acabou de falecer. Aí você tem a história de Abraão chega para os moradores da terra, né? E pede para eles, né? Um local. Aí eles falam: não, a terra, que é isso? Você é um príncipe entre nós. A terra tá toda aí. Onde você quiser, ninguém vai te negar. Aí ele pega e fala: não, eu quero a caverna que está no campo de Macpela. Aí tal, intercede por mim, né? Com o dono dela, aí o cara chega, que é isso, Abraão? Você não precisa nem de comprar, não, ela é seu. Aí ele pega aí e fala que vai dar, Abraão, não, eu quero comprar. Aí ele, que é isso, Abraão? Esse entre nós aqui, um campo que vale, acho que é 400 ciclos de prata, que é isso entre a gente? Aí Abraão pega e olha, peraí, 400? Aí ele pega e pesa o dinheiro, entrega, compra na frente de todo mundo naquela época. É até legal aqui também, que você vê, né, naquela época não tinha cartório de registro de imóveis. Então, assim, ele está na porta da cidade, com o povo da cidade ali na porta, né? E aí o pessoal vê que Abraão pagou e que o cara recebeu e que diz que o campo é dele, a partir daquele dia é o campo. E aí, né, nesse lugar, nesse campo de Macpela aqui, tem uma caverna onde ele vai enterrar Sara. E é interessante que nesse mesmo lugar foi enterrado depois o próprio Abraão, depois Isaac e depois Jacó. Acabou se tornando, né, a sepultura da família ali, né? Todos eles acabaram voltando lá. Até Jacó faz os filhos dele jurarem. Ele já estava no Egito depois, que quando ele morresse era para voltar e colocar ele lá nesse mesmo túmulo. Aí, né, eles cumprem, vão com toda a pompa, né? Mas isso aí é outra história. Estamos falando de Abraão. Mas só falar aqui que ele comprou e se tornou possessão, né, da família ali de sepultura para sempre. E aí a gente vê também a honestidade de Abraão, né? Porque Abraão poderia ter aceito ali gratuitamente aquela terra ali, porque estava todo mundo disposto, só que ele teve até mesmo uma certa vigilância, porque se ele aceita gratuitamente, talvez alguém no futuro poderia requerer aquele pedaço de terra ali. Então, aí iriam alegar que nenhuma negociação foi feita. Só que Abraão, nessa vigilância e sabedoria, ele falou: não, peraí, quanto que é? E aí, não, e o interessante é como que o rapaz responde, quer ver? Ó? Ele vai falar assim, ó: aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte sua mulher. O interessante é que o cara, ele não vai direto falando que não custa nada. Ele poderia ter dito assim: não, mas o valor dessa terra é nada. O valor dele é 1 centavo, talvez. Tipo assim, colocando um valor, só que ele vai e coloca, não, ele custa 400 peças de prata. Mas o que é isso? Ou seja, ele colocou um valor antes. Isso já mostra também que, de alguma forma indireta no coração dele, talvez ele já estava com certo desejo de receber, só não estava querendo admitir publicamente. Mas aí Abraão, na sua sabedoria, ele vai, já aproveita o gancho. Falei: 400 peças de prata, toma aqui, então eu já estou te pagando. Você já falou, então eu já estou pagando aqui agora, aproveitando o momento. Então, para vocês que estão nos ouvindo aí, ó, futuros empresários, futuros negociadores aí, ó, já vai pegando os princípios aí, ó. Aleluia. Mas então é isso. Agora então a gente pode partir então para o capítulo 25, né, Léo? 24. Perdão, 24. É porque eu virei a folha aqui, foi, mano. Capítulo 24. Aí aqui então, Abraão já estava de idade já, velho, e aí ele vai buscar uma esposa para o filho. Só que aí, o que ele faz? Ele vai e chama o servo dele. Alguns vão dizer que é o servo dele, Eliezer, porque ele aparece alguns capítulos antes, mas não se fala aqui no capítulo 24 em nenhum momento que é Eliezer. Então isso é uma suposição e não dá para afirmar.
Então aí ele pede para o servo dele, o qual era responsável por todas as posses que ele tinha, e aí fala para ele, olha, eu quero que você vá buscar uma esposa para o meu filho, só que tem que ser da minha casa, lá da minha família. Você não pode arrumar uma esposa para o meu filho que não seja da minha família, ou seja, das cananeias ou de outra nação. E aí, através desse quesito, a gente já vê um princípio, que inclusive é aplicado até mesmo no Novo Testamento. Quando Paulo ele vai instruir, não sei se é a igreja de Corinto, dizendo que a mulher é livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E aí ele está mencionando a viúva nesse versículo. Só que compreendam comigo uma coisa. A diferença da viúva para a solteira é só que a viúva perdeu o marido morreu. Só que todas as duas são solteiras igualmente. Então, o princípio é o mesmo. Para todas as solteiras e os homens solteiros também, obviamente. Ou seja, podemos casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E esse com quem quiser é a própria pessoa que escolhe. Deus pode unir propósito, Deus pode unir, talvez, fazer uma pessoa encontrar a outra, enfim, Deus ele é infinito na sua sabedoria. Só que o princípio de que se deve se casar com alguém que seja da família de Deus, ele é mantido mesmo no Novo Testamento. Mas por quê? É preconceito? Não tem preconceito algum. Mas é porque nós cremos em um Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Como é que eu vou me casar com alguém que não crê em Deus? Como é que eu vou me casar com alguém que não tem os mesmos princípios que nós temos? Então, esse é um princípio que já foi defendido aqui desde Abraão e até hoje nós mantemos. Porque é por isso que Salomão começou a entrar um pouco na idolatria. Por quê? Porque ele teve muitas mulheres, fez muitos acordos com muitos reis de casar com as suas filhas e tal, com suas princesas, para poder haver aquela unidade de reinos e haver paz entre eles. Porém, com essa diversidade de idolatria, acabou que Salomão começou a construir altares. Ele chegou a construir altares também, não chegou, Léo? Para tudo que era abominação das nações, para tudo que era Deus que tinha nos lugares. Pois é. Mas por que aconteceu isso? Porque ele se casou com pessoas que não eram da mesma fé que ele. Então aqui Abraão ele pede para o servo dele dizendo isso: olha, de maneira alguma você vai arrumar uma mulher que não seja da família para Isaac. E aí ele fala também que Isaac não pode voltar para a terra de nascença. Talvez porque Deus prometeu para ele aquela terra, né? Ele estava ali como peregrino naquele lugar, então ele já sabia da promessa de Deus. Então Isaac não poderia voltar atrás, ele tinha que seguir em frente com aquilo que Deus havia prometido para o pai, que no caso era o Abraão. Então o Abraão fez o servo jurar com ele para que não levasse Isaac para a terra de nascença. E aí, o servo, então, ele... Pode falar. Só nesse tema aí, antes da gente mudar aí, só que ele fala, né, que ele fala com o servo dele que era para arrumar uma mulher da parentela dele, né, é legal que a gente estava conversando mais cedo, que é engraçado que isso acontece nos três, né. Abraão era casado com Sara, que era meia-irmã dele. O Isaac... a gente fez as contas, parece que é prima segunda da Rebeca. E, né, veio da família de Naor, que era irmão de Abraão. E depois o próprio Jacó casa com a prima, com a Raquel. Tanto Raquel quanto Lia, né? As duas eram prima dele. E aí você vê no Antigo Testamento aí de uma forma essa aí bem exagerada mesmo, né? Só entre família os casamentos. E só que depois você vai ver, quando tem a nação de Israel, Deus proíbe casamento com outras nações. Exatamente porque ia acontecer igual aconteceu com Salomão, que né, as mulheres ou os homens de outras nações iriam perverter o coração dos israelitas para adorarem outros deuses, o que efetivamente, infelizmente, aconteceu. Porque eles erraram e desobedeceram a Deus e aconteceu. O equivalente a isso no Novo Testamento é quando Paulo vai falar em 2 Coríntios 6,15, que a harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrente, que aí ele vai falar sobre o jugo desigual, né? Que o cristão não pode colocar em jugo desigual com o incrédulo. Então o cristão casa com o cristão.
A gente casa na família, hoje família da fé, não mais família de sangue, que aqui eles levaram até as últimas consequências, né? Que Abraão casou com a irmã, mas hoje em dia é com a família de sangue. Mas é um princípio que sempre se manteve e continua. Isso. Tô vendo aqui o Carlão comentando aqui, ó, que não é bom voltarmos para o lugar de onde Deus nos mandou deixar para trás. Inclusive, na live passada, Carlão, você que está assistindo nós aí, ó, a gente falou de você aqui, ó, que a gente estava conversando uma vez lá na porta da igreja, lá que você perguntou para nós por que Pedro voltou para o barco lá para pescar. A gente falou sobre isso aqui na live, não falamos, Léo? Pois é, mas aí a gente falou de você, que você não estava aqui na live passada não, Carlão, mas você foi lembrado. Mas enfim, seguindo aqui então, aí o servo então ele parte com 10 camelos e o que tinha de melhor para poder presentear a futura esposa de Isaac. E aí no caminho ele ora a Deus, ele faz uma oração, e até mesmo no próprio coração, talvez não verbalizando, mas ele estava orando no coração, pedindo a Deus a respeito da esposa, dizendo o seguinte: a mulher que o Senhor, eu vou saber que é o Senhor que enviou a esposa para o meu servo, se ela vier e dar água para mim, e não somente para mim, mas também para os meus camelos. E aí o interessante é que, enquanto a gente vê ele fazendo essa oração, parece que a gente vê tipo uma interrupção na oração dele, porque enquanto ele orava, a Rebeca aparece. Então, ou seja, a resposta da oração dele já veio antes dele terminar de verbalizar a última palavra da oração. E isso aí até mesmo no próprio coração que ele estava orando, né? E aí ela já aparece, e aí ele vai e pede para ela, né? Não, me dá água e tal. E aí ela dá água para ele. Não, e ela já estava indo embora. Ela já tinha pegado água, estava com o cântaro no ombro, estava a caminho, e aí parece que ele vai tipo atrás dela. Eu falei aqui, moça, peraí. Você pode me dar um pouco de água? Então aí ela vai e serve água para ele. E além de servir água para ele, de acordo com como ele tinha orado, ela vai e oferece de dar água para os camelos todos. E aí, como eu quero que... Olha, comenta essa parte aí para nós aí, porque você que observou esses detalhes aí, eu queria que você falasse para nós. Não, é legal, né, que aí como a gente viu no versículo 10, a gente está no capítulo 24 de Gênesis, no versículo 10, já falou que era 10 camelos, que o cara saiu com 10 camelos. Aí quando chega aqui, ele faz uma prova, né, para Deus, fala assim: Deus, a mulher que eu pedi água, ela fala assim: eu vou dar para os camelos também, é a que o senhor escolheu, beleza. Aí Rebeca vira e faz exatamente o que ele pediu para Deus, né? Que desse água, ele pede água, ele oferece, eu vou dar para os camelos também. E ela fala no versículo 19 que ela ia dar água até que todos bebam. Ou seja, ela ia dar água para os camelos até os bichos se saciarem. Aí a gente estava fazendo uma conta aqui. Se você pesquisar sobre camelo, você vai ver que ele é um bicho que ele fica muito tempo sem tomar água, exatamente porque ele toma muita água de uma vez, depois ele consegue ficar um longo tempo sem tomar água. Por isso que ele é um animal ótimo para o deserto. E lá na pesquisa que a gente fez, o camelo bebe até 100 litros de água. Era quantos camelos? 10 camelos. O bicho bebe até 100 litros de água. Vamos dizer que a viagem não foi tão longa. Eles vão beber só metade disso, 50 litros. Aquela moça carregou mais de 500 litros de água. Ela foi servindo água para os bichos. E no versículo 22 fala que ela efetivamente fez. Fala que tendo acabado de beber, tendo os camelos acabado de beber, é que continua a história. O servo de Abraão ficou lá sentado esperando, olhando ela servir os camelos. E ela foi dando água até o camelo acabar de beber, os 10. Quantas viagens ela não fez? Indo lá tirar água e volta tirar água, volta tirar água, volta tirar água. Então, nisso aqui, a gente vê o coração da Rebeca. Ela era uma moça que tinha um coração de servir mesmo, sabe? Era algo que... Isso aqui, ela não fez do nada isso aqui. Ela já tinha esse coração de serva, de ser hospitaleira. Então, isso já mostra também o caráter, o tipo de pessoa que ela era. Que ela, além de ser de palavra, também ela tinha prazer em servir. Que lembra que o cara só pediu água para ele. Ela não só deu água para ele, como ela ofereceu, falou que ia cuidar dos camelos, efetivamente fez e deu trabalho o negócio. E ela foi até o final.
Verdade. E você sabe quantos litros que cabia num cântaro? Não, se eu não cheguei a olhar, não. Quantas viagens que ela deu, não. Quer ver? Eu vou dar Continua aí comentando que eu vou achar aqui. Quer ver? Eu tô aqui no versículo aqui, eu vou dar uma olhada aqui. Mas aí é Rapidão. interessante, né? Que aí ele pega e revela para dar os presentes que ele trouxe para Rebeca, né? E revela que ele veio de Abraão e que, né, na verdade, ele pergunta se tinha lugar lá na casa, na casa do pai dela para eles ficarem. Ela continua hospitaleira, receptiva e esse coração de serva e fala: não, que é isso, vem, não tem só lugar para você, não, tem pasto para o camelo também e tal. E fala e recebe ele super bem, aí ele conta a história, né? Conta a história que ele estava orando e tal, chega na casa dela, ele é bem recebido, e aí ele conta a história que ele veio de Abraão, que Deus abençoou Abraão, que deu um filho, Sara deu um filho a Abraão já na velhice, e que Deus tinha engrandecido muito Abraão, ele era muito rico, tinha prosperado e tinha mandado ele naquela missão. E ele conta da oração que ele fez, da prova que ele fez com Deus, e, e fala, né, que enquanto ele ainda estava meditando nisso no coração, chega a Rebeca e ela cumpre certinho o que ele tinha pedido e tal. E aí o pessoal até assusta. Não, isso vem do Senhor. Como é que a gente pode negar? Não, a Rebeca está aí. Tipo assim, não tem como negar que isso é de Deus, não. É isso aí, Deus está abençoando Abraão. Que seja feita a vontade de Deus, né? E que liberam Rebeca para poder ir. Pode continuar, Felipe. Verdade. Baixou o canto? Isso. Não, eu não consegui. Eu li a definição da palavra aqui, mas não mostra quantos litros, não. Mas o ponto é que mesmo se fosse 50 litros, ele teria feito 10 viagens no mínimo. Se fosse 10 litros, por exemplo, não sei mais quantas viagens que ela fez. Então, assim, a tendência é só aumentar. Não somente a quantidade de viagens, mas o tempo que ela investiu fazendo algo sem saber o propósito. Porque até aquele momento ele não havia falado nada para ela ainda de que era o porquê que ele estava fazendo isso. Ela só foi saber disso depois. Mas então, aí dando sequência então ao que você, Léo, já está comentando aqui, outro detalhe importante também dessa ida do servo até a casa de Rebeca, é que Rebeca ela não foi forçada a se casar com Isaac. Porque chega um momento, por mais que estavam percebendo ali a direção de Deus e tudo, aí eles perguntam para Rebeca, você quer ir para se casar com Isaac? Ou seja, eles dão uma opção de escolha para ela. Ela não foi forçada. E aí ela, compreendendo o propósito, ela vai, aceita. Ela vai, não, eu quero ir. E aí então é onde ela vai descer. Só que aí quando o servo vai e fala, não, beleza, nós vamos descer. Aí o Labão parece, não, peraí, fica mais uma noite aí, já tá tarde e tal, fica mais um pouco aí. Aí eles passam a noite. Aí eu não sei se no outro dia acontece a mesma coisa de novo, aí Não, fica não. mais uma Foi noite. no outro Não, foi dia. só uma vez, não. Esse aí foi. Esse servo não aceitou, não. Ele não fez igual você, não. Não aceitou, não. É porque eu tava comentando com o Léo que já aconteceu algo parecido comigo, que eu já tá na casa de alguém, aí às vezes eu tava com um compromisso, uma coisa assim, eu falava, não, deixa eu ir embora e tal, eu vou chegar. Aí, não, peraí, toma mais um café aí, tal, você não tá com. Aqui é prancha, aí você fica lá, doido pra ir embora, mas. Assim, pela boa vontade da pessoa, né? Eu falei, não, beleza, vamos ficar. Mas então, Rebeca retorna então com esse servo. E aí chega o momento que Isaac está ali, é narrado ali que Isaac sai para meditar. E aí nesse momento que ele saiu a meditar, é onde que ele vai, percebe que Rebeca está chegando. E aí ele se depara com a futura esposa dele. Aí o Léo estava até falando comigo isso aí, né? É que a gente fica naquela esperança, né? Para assim, oh Deus, o senhor já fez com o Isaac, né? Imagina que bênção, você tá lá no campo, sai para meditar, de repente lá vem a sua esposa prometida de Deus vindo. Ia ser tão bom se fosse fácil assim, né? Achar a pessoa. Mas nessa aí, Isaac deu sorte. Deus teve misericórdia do Isaac ali. Escolheu a mulher, ele sai para meditar no campo, porque ele vê uns camelos vindo, ele vai encontrar. Aí o servo vira, né? Exatamente, é isso aí, Carlão. Ele pensou e apareceu na frente dele, né? Tava meditando, sei lá, de repente, pá! Tá aí a esposa. É só dois caras na Bíblia que eu lembro que aconteceu isso, né? O Adão, que foi dormir, acordou, tava casado, né?
E, e o Isaac que saiu para meditar voltou com a esposa também, né? Dois aí que deram muita sorte, que Deus teve um tratamento especial. Exatamente. Então aí aqui, eu acredito que mais e mais princípios dá para ser tirado nessa narrativa. Mas o que a gente comentou aqui é os principais, assim, ou que a gente conseguiu notar. Porque eu já vi muitas pregações nesse pedaço aqui da oração do servo. Então, assim, acho que tem muitos princípios a serem aprendidos aqui que vocês que estão nos assistindo podem procurar depois no YouTube, talvez no Luciano Subirá, ou até mesmo o pastor Luciano pode ter pregado alguma coisa a respeito, não sei dizer. Mas o fato é que tem muitos princípios aí. Então, partindo então aqui, vamos para o capítulo 25 de Gênesis, né? Que aí já vai contar aqui sobre a morte de Abraão, que está no título aqui, mas aí vem aqui, ó, que Abraão se casa com Quetura. No caso, nesse momento aqui, Sara já havia morrido, né? Sim, já tinha 3 anos. E aí, mesmo ele já avançado em idade, ele vai e se casa ainda com outra mulher. Então, assim, ele estava ali desfrutando da multiplicação da bênção de Deus ali, né? Podendo se casar de novo. Já tinha até mais tempo. Uhum. E além de se casar de novo, ainda tem mais 6 filhos ainda. Que aí também é interessante também, porque muitas pessoas acham que Abraão só teve Isaac e Ismael. Mas não é. Além desses dois, ele teve ainda mais outros 6 filhos. Não com Sara, obviamente, mas com Quetura. Então, Abraão é pai de outros 6 filhos também. E aí, ele vai... Comenta mais um pouquinho aí, Léo. Eu estou falando muito aqui. Não, é engraçado, porque assim, quando Abraão tá, né, com Sara lá, ainda pouco antes deles terem Isaac, a Sara ainda ri e fala assim, não, eu velho, meu senhor velho, né, que é Abraão, a gente ainda vai ter filho. Aí aqui o capítulo 24, quando Abraão manda o servo para buscar uma esposa para Isaac, já começa falando que Abraão já era idoso, bem avançado em dias, em anos. Aí depois Sara morre, ele arruma outra esposa e mais 6 filhos, né? Eu não sei que idade é essa de Abraão, né? Mas ok, não sei se a bênção de Deus entrou nele, assim, revigorou bem, mas ele teve mais 6 filhos. Mas brincadeiras à parte, o que é legal é que né, Abraão teve o Ismael, né, a gente já viu isso em lives passadas, está aqui nos capítulos anteriores, vocês podem ler. E né, foi que ele tentando dar um jeitinho, né, para a promessa de Deus ali, que estava demorando, já tinha um tempão, já mais de 20 anos que Deus tinha prometido, né, quase 20 anos, Deus tinha prometido, tinha 11 anos, que Deus tinha prometido e nada, e aquele negócio, e aí eles tentam dar um jeitinho, aí ele pega e engravida Agar, que era a serva de Sara, Deus rejeita, assim, não, vai vir do meu jeito, vai vir de Sara. Aí beleza. Aí depois aqui, de novo, você tem, né, Abraão tem mais 6 filhos, só que aqui vai falar, antes de falar da morte de Abraão, o capítulo 25 vai falar que Abraão, ele deu tudo que ele possuía a Isaac. E ele pegou todos os filhos deles, deu um presente para cada um e mandou eles para o Oriente. Ele dispensou eles, porque não era para nenhum deles herdar junto com Isaac. Por quê? Porque o próprio Deus tinha dito que a sua herança, tinha falado para Abraão, né? A sua herança será em Isaac. É Isaac que vai continuar seu nome. É Isaac que é o herdeiro da promessa. Então aqui Abraão já, né, meio que aprendeu, né? Ele já falou com o servo dele antes, no capítulo anterior, olha, não faz Isaac voltar. Pode ir lá buscar a esposa da minha parentela e o anjo do Senhor que me apareceu, o Deus que me prometeu, ele vai com você. E vai dar tudo certo, pode ir tranquilo. E já fala para não deixar Isaac voltar, e aqui ele já, antes dele falecer, para não ter problema, ele já separa os outros 7 filhos dele do filho da promessa que é Isaac, para que deixasse tudo certo, para que quando ele morresse, o próprio Isaac é que herdaria tudo, e o Isaac continuaria o nome, e o Isaac que seria o herdeiro da promessa. Então você vê Abraão, né, já cuidando disso antes de falecer. E aí a próxima coisa é a morte de Abraão. Abraão falece com 75 anos.
E a Bíblia fala, 175. expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido a seu povo. 175 anos de idade. E ele foi sepultado junto a Sara na caverna lá no que ele mesmo tinha comprado lá no campo de Macpela. Isso, e aí aqui termina então a história de Abraão. Só que aí a gente vai dar mais uma prosseguida aqui, que a gente separou aqui alguns textos no Novo Testamento que falem sobre a história de Abraão, algumas partes que mencionam Abraão no Novo Testamento. E aí o primeiro que nós separamos aqui está em Romanos 4:3. Você vai ler aí, Léo? Ou você quer comentar primeiro? A verdade é que é o seguinte, Felipe, esse texto aqui eu acho que nem precisa de ler, não. É porque, Beleza. a gente estava comentando aqui antes? Porque assim, eis aqui a história de Abraão. Então nós encerramos a história de Abraão, mas você vai ver Abraão ser citado várias vezes. Tem um texto de Hebreus 11 que fala de Abel, que fala da fé de Abel. E fala que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim e tal, não sei o quê. E fala que por causa dessa fé o sangue de Abel ainda fala. A gente começou essa série falando assim, né? Vamos estudar esse personagem tão importante que é conhecido como o pai da fé. Por que esse cara que viveu o quê? Há 4.000 anos, mais ou menos, sei lá, algo próximo disso, até hoje está na Bíblia, até hoje a gente estuda, até hoje a gente fala o Deus de Abraão. E o legal aqui é o seguinte, a fé de Abraão, o relacionamento de Abraão com Deus ainda fala. E o legal é que essa fé de Abraão, se a gente olhar só Gênesis, só até aqui, a gente vai achar, não, Abraão é um cara de muita fé. Com 75 anos de idade e com a esposa estéril de 65, ele creu em Deus, largou sua parentela e creu que ia ter um filho. Quando ele tinha 100 anos, né, ou quase 100, ali 99, 100, Deus aparece para ele e fala, daqui a um ano eu vou voltar e Sara vai estar grávida. E ele creu em Deus. Deus um dia, né, falou para ele sair da tenda dele e falou assim, olha para o céu, conta as estrelas, sua descendência será igual às estrelas. E ele creu em Deus. Às vezes, se a gente orar só isso, a gente vai limitar a fé de Abraão somente a que ele teria um filho, mesmo na velhice, de que Sara, mesmo estéril, daria à luz um filho, de que ele deixou tudo para trás e foi para uma terra onde Deus mostraria para ele. Mas a verdade é que a Bíblia, no Novo Testamento, ela vai dando pistas, ela vai revelando que essa fé de Abraão foi muito maior do que a gente consegue imaginar. Foi muito maior do que crer que teria um filho. Foi muito maior do que crer que um dia a descendência dele herdaria a terra onde ele estava. Romanos 4:3 vai falar que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E, ou seja, isso lhe foi imputado, foi colocado, acreditado na conta dele como justiça. E Paulo aqui em Romanos está falando isso a respeito da salvação. Ele está falando assim, olha, Abraão foi salvo porque ele creu em Deus. Ele foi feito justo. Ele foi justificado porque ele creu em Deus. Então já dá para você ver que essa fé de Abraão não é uma fé qualquer. Porque se Abraão cresce só para receber um filho, ele estaria crendo para receber uma bênção. Mas o próprio Jesus falou que no dia do juízo, muita gente vai chegar diante dele e falar, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. Jesus vai falar, eu nunca te conheci. Então uma fé que recebe bênção, uma fé que te faz ser usado por Deus, não é uma fé que te faz ser justo. Não é uma fé que salva. A fé de Abraão não era só para receber milagre. A fé de Abraão, acreditem ou não, era em Jesus. Quer ver como? Vou te falar. João 8,56. Lê para nós aí, Felipe. João 8,56 ao 58. Deixa eu escrever aqui para o povo. João 8, Gente, ó, 56 a 58. O próprio Jesus falando. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha, esse episódio aqui eu acho lindo, assim, eu amo essa palavra.
Porque Jesus está com os judeus, conversando com eles e falando o seguinte, o povo falando, né? Ah, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falando, ó, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Aí eles, que libertar? A gente nunca foi escravo, a gente é filho de Abraão, a gente não é bastardo, não. Aí ele vai falar, ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam agir igual a Abraão. Abraão não agiu igual a vocês, não. Aí Jesus pega e fala isso aqui, ó. Abraão regozijou-se porque veria o meu dia. Abraão se alegrou porque veria o meu dia. Jesus está falando isso. Não, e pior, ele não fala se alegrou porque veria meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Abraão ficou feliz porque ele ia ver o dia de Jesus. Ele viu o dia de Jesus e se alegrou. Olha que coisa estranha. Aí o povo fala assim, uai, mas você não tem nem 50 anos, você viu Abraão? Aí ele pega e fala um negócio que fez o povo quase matar Jesus. Eles tentaram. Que ele fala o seguinte, eu afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou é o nome com qual Deus se apresenta a Moisés. Quando Moisés, né, tá lá vendo a sarça ardente, ele pega e fala, Senhor, se o pessoal, né, lá de Israel tipo, me perguntar qual o seu nome, o que eu falo para eles? Ele fala, eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. Jesus está falando claramente, eu sou o Deus do Antigo Testamento que andou com Abraão. Abraão creu na promessa de que um dia Jesus viria. A verdade é que a salvação sempre foi por Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas criam que Jesus viria e viviam nessa fé. A Bíblia vai falar que Deus revelou aos profetas que viria o Cristo e tal, e você vê várias profecias, e os profetas procuraram entender se aquilo seria no dia deles ou no futuro. E aí foi mostrado que era para o futuro que eles estavam profetizando. Aí até fala, né, que nós somos o complemento dos profetas, meio que os profetas quiseram ver. Muitos profetas e justos quiseram ver o que a gente viu e não viram. Eles viviam e morriam e criam no Jesus, no Cristo de Deus que viria. E nós vimos, né, e os apóstolos e os contemporâneos de Jesus tiveram a graça de ver o Cristo finalmente vir. E hoje nós cremos no Cristo que veio e que retornará. Ou seja, sempre foi fé em Jesus. A salvação sempre esteve no Filho de Deus. O prometido desde Gênesis 3,15, que é a primeira promessa de Jesus que foi dada a Adão e Eva. Foram os primeiros que ouviram o Evangelho, foi Adão e Eva. E desde lá Deus prometeu que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ele prometeu para Abraão que no descendente dele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele prometeu para Davi que um dia Davi teria um descendente que assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Ele cumpriu isso em Jesus e ele nos promete que esse Jesus um dia vai voltar para se assentar no trono para sempre. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Isso, então, e Abraão já estava crendo no sobrenatural, no celestial. Apesar de todas as riquezas que ele possuía, de todas as formas que Deus abençoou ele, o foco dele não estava no material, já estava no sobrenatural. Tem muitas pessoas que podem achar que o Antigo Testamento está muito material e o Novo Testamento é sobrenatural. Mas não, na verdade, mesmo no Antigo Testamento já era sobrenatural. Porque a fé de Abraão, como o Léo já estava explicando aqui, a fé de Abraão já estava no sobrenatural. O próprio Cristo vai mostrar isso, que ele já viu o meu dia. Imagina, Abraão ali no Antigo Testamento, quem diria que ele estaria vendo Cristo? Sendo que ele ainda nem havia nascido, só que Cristo ele é eterno. Ele é o próprio Deus. Antes da terra existir, Jesus é o eu sou, é o Deus Todo-Poderoso. Então ele é o verbo. Por isso que João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Cristo já estava presente e Abraão viu. Então, alguns vão dizer que ele teve um vislumbre disso ali no momento que ele estava sacrificando Isaac, mas só que a própria atitude dele ali como um pai levando o filho, a gente já falou isso na live anterior,
é mostrando justamente o Deus Pai entregando o Filho Jesus por nós. Então, ele viu Cristo. Ele viu Cristo no sentido de vivenciar essa experiência, pelo menos 1%. Eu não vou ser ousado de falar que é 90%, porque o que Abraão passou com o filho dele ali é 1% ou menos do que Deus fez realmente com Jesus. Porque em Cristo foi levado nele, na cruz, todos os nossos pecados, foi levado nele todas as nossas enfermidades, foi levado nele todo o mal. Em Cristo está a vitória contra Satanás. Então, ou seja, em Cristo há uma dimensão imensurável de bênçãos conquistadas por nós ali na cruz do Calvário. E Abraão pôde ter esse privilégio de ser chamado pai da fé. Por quê? Creu no Pai, creu naquilo que Deus disse para ele, mesmo no início. Para quem tem acompanhado desde a primeira live, a gente sabe que Abraão veio de uma família idólatra. E mesmo diante de toda idolatria, ele ouviu a voz de Deus e seguiu essa voz fielmente. E é por isso que ele, então, deixou esse legado para nós. E é maravilhoso. É maravilhoso. Você que está assistindo essa live aqui, a última parte, e não assistiu as partes anteriores, eu aconselho a você, quando tiver tempo, assistir as partes anteriores para complementar. Foi uma benção, né, Léo? E para encerrar aqui, tem mais uma palavra. A gente está falando da fé de Abraão, né? Agora, olha isso. Vocês lembram de Abraão, que Deus fala para ele assim, a gente começou a live falando isso, que Sara, né, faleceu em Hebron, né, depois veio a possessão de Israel, e que Deus tinha prometido, né, eu vou dar a sua descendência a terra das suas peregrinações. Mas, gente, o mais legal, a fé de Abraão, Isaac e Jacó vai muito além do que a gente consegue imaginar. A próprio peregrinar na terra, vocês acreditam que não era a terra que eles estavam vendo? Eles estavam peregrinando em Canaã, com a promessa de que Canaã seria dada aos seus descendentes, mas ainda assim não era isso que eles queriam. Olha só, eu vou colocar o texto aqui, ó. É Hebreus 11, 8 a 10 e 13 a 16. Eu pulei uns no meio ali porque falo de alguns outros assuntos, juntar esses dois textos aqui. Olha o que está escrito em Hebreus 11. Hebreus 11, né, a galeria dos heróis da fé, né? Tem vários exemplos de fé do Antigo Testamento. Um desses aqui, esse texto aqui vai estar falando de Abraão, Isaac e Jacó. Olha o que está escrito lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Olha o que ele está falando. Deus fala para Abraão, sai da sua terra, né, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou dar essa terra à sua descendência. E ele está andando na terra da promessa, que é Canaã, só que ele continua na terra que Deus prometeu como se fosse terra estranha, como se ele fosse um peregrino. Pessoal, mas Deus não falou que essa terra seria dele? Por que ele continua se vendo como estrangeiro em terra de outras pessoas? Continua o texto. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele não esperava Canaã. Ele queria uma terra que foi feita pelas mãos de Deus. Uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Segue o texto, olha o 13. Todos esses, Abraão, Isaac e Jacó, né, os outros que peregrinaram com ele, as esposas e tal, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha o negócio de novo. Eles viam algo que não estava na frente deles de longe e saudavam. A fé deles fazia eles ver a terra, não Canaã. Canaã eles estavam. E continuavam se achando estrangeiros e peregrinos em Canaã. Não era Canaã que eles queriam. Eles estavam vendo uma terra ao longe com os olhos da fé e saudavam ela e se alegravam.
E fala, olha, reconhecendo que eram peregrinos estrangeiros na terra. Os que assim falam, que são peregrinos estrangeiros, mostram que estão buscando uma pátria. Então, assim, se alguém diz que é estrangeiro e peregrino, está buscando um lugar. Aí fala, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se eles sempre se achavam estrangeiros, se fosse a terra, né, de Ur dos Caldeus, de onde eles saíram, que eles estavam lembrando, eles podiam voltar, já que eles queriam tanto, né, se sentiam meio que, né, estrangeiros, buscando um lugar, buscando a sua pátria, com saudade da sua terra, eles podiam ter voltado, mas não. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Olha o que o autor de Hebreus está falando. Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram em Canaã, vendo pelos olhos da fé uma terra que não era Canaã, uma terra que não estava aqui. E na própria terra da promessa eles confessavam que eram peregrinos, porque queriam uma cidade cujo artífice e construtor era Deus, pelo qual Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque ele efetivamente lhes preparou o lugar. Um lugar onde eles vão estar juntamente com todos aqueles que crerem em Jesus e que continuam hoje em dia na sua terra aqui, que hoje é o Brasil, continua se chamando de peregrinos, continua reconhecendo que a gente simplesmente não é daqui. Todo aquele que tem essa esperança de que a nossa terra não é essa, é filho da fé de Abraão. Que na própria terra que Deus daria por possessão física, fala, não, essa ainda não é a minha terra. Eu não sou daqui. Eu quero um lugar melhor, um lugar construído pelas próprias mãos de Deus. A nova Jerusalém que descerá do céu, prometida, está lá descrita em Apocalipse. Então, meus irmãos, ser filho da fé de Abraão não é só crer que Deus faz a estéril ter filhos, ou que Deus pode ressuscitar uma pessoa morta, ou qualquer bênção física. É olhar para Jesus, confessar que é peregrino na sua própria casa, no seu próprio país, porque você reconhece que não é daqui. Mas você olha de longe, sol da promessa, sabendo que um dia ela vai vir. Um dia a sua fé estará na frente dos seus olhos. E a nossa fé é uma pessoa com olhos como chamas de fogo e voz de muitas águas que é descrita em Apocalipse. Essa é a fé de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E por isso essa fé lhe foi imputada como justiça. E Jesus vai falar para os discípulos dele que subiria e prepararia lugar, e voltaria e nos levaria com ele. O mesmo que ele fala para os discípulos é o mesmo que ele fala para nós. Se nós vivermos essa vida com essa compreensão, a melhor mansão dessa terra, nós poderemos sim desfrutar dos melhores bens. Eu não estou dizendo que nós temos que ser os pobretões aqui da terra, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que ainda que nós moremos em um castelo, nós sabemos que há algo muito superior e melhor nos aguardando na pátria celestial. O nosso coração precisa estar lá. E aí, com esse coração, que eu consigo entender Paulo ao dizer que viver como é que ele fala? Morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Isso, viver é Cristo e morrer é lucro. É com esse coração que eu consigo entender. Por quê? Enquanto eu estou vivendo, beleza, eu estou vivendo em Cristo, porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, se eu morrer, para Cristo morrerei. E aí estarei na pátria celestial. Que nós possamos ser esses peregrinos, ter essa mesma fé de Abraão. Se nós tivermos a mesma fé de Abraão, aí sim, Deus vai ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o seu nome no próximo da lista. E aí, o que eu achei interessante aqui, que vai falar aqui, numa das partes que o Léo leu, que eles eram co-herdeiros uns dos outros. E aí eu lembro dessa passagem também a respeito de Jesus. E Jesus, ele é o herdeiro de Deus, e nós somos co-herdeiros com Cristo. Para quem não sabe, co-herdeiro significa
ter em posse a mesma herança que o herdeiro tem. Hoje em dia, quando uma herança vai ser dividida, por exemplo, entre dois filhos, 50% da herança vai para um, 50% da herança vai para outro, ou seja, metade, metade. Só que com Cristo é diferente, porque os mesmos 100% que Cristo tem acesso como herdeiro, é os mesmos 100% que eu e você temos acesso como co-herdeiros de Cristo. Então, tudo que Jesus conquistou é a mesma conquista que eu e você temos. É porque ele tem, é que eu e você temos. E aí eu me lembro também de Mateus 28, que vai dizer que Jesus está dizendo ali naquela reunião com os discípulos depois de ressuscitar, que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei convosco eternamente. Então, o que acontece? Por que Jesus está dizendo? Por que nós podemos ir? Porque Cristo conquistou tudo. E porque Ele conquistou tudo, nós somos co-herdeiro com Ele. Então, nós somos participantes da mesma herança. E aí entra o versículo aí que o Léo escreveu no comentário aí, ó. Pode comentar sobre ele, Léo, para poder a gente caminhar para o encerramento? Não, é só deixar o versículo que Jesus prometeu, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí no 18 ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Exatamente. E aí, mais uma conclusão também é o seguinte. Tem um coração tão focado no eterno, a ponto que, se o seu sonho se realizar, amém. Mas se Jesus voltar hoje, enquanto o seu sonho ainda não realizou, que nós possamos preferir subir ao céu sem o sonho realizado, do que ficar mais alguns dias para que o sonho se realize. Abraão, ele cria na pátria celestial, ele sabia que Deus daria aquela terra a ele. Só que ele não se preocupou de morrer antes do cumprimento, sabendo que algo melhor lhe aguardava. Que nós também possamos ser assim. Se os nossos sonhos se realizarem, amém. Se não se realizarem, tem uma pátria melhor me aguardando. Os meus sonhos são inferiores àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Então aqui nós encerramos então essa série. Pode ser que essa seja a nossa última live aqui na Lagoinha Industrial. Eu quero agradecer de coração por essa oportunidade. Meu coração está assim, com um pesar muito grande, mas ao mesmo tempo com uma grande gratidão. Por quê? Porque Deus ministrou muito aos nossos corações nesse tempo. Somos muito honrados pela sua presença aqui. E espero, não sei se nós teremos outra oportunidade em outro horário, ou talvez fazer uma live no nosso Instagram pessoal, em outro horário, um dia disponível. Por que isso aconteceu? Porque Deus me abriu uma porta de um emprego. Eu vou começar a trabalhar na semana que vem. Então, na sexta-feira da semana que vem, eu já não estarei disponível no horário da live, porque eu estarei trabalhando. Então, é uma porta que Deus abriu. Então, uma nova história Deus tem para começar comigo. Mas, em outros horários disponíveis, eu não sei o que Deus tem preparado. Se Deus quer continuar com a live ou não, não sei o que Deus tem preparado. Mas uma coisa eu sei. Aquele versículo de Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Então eu estou passando casado para frente, seja para quem for substituir a live aqui. Então, que ele seja muito usado por Deus, 10 vezes mais do que nós possamos ter sido usado aqui. Tenho certeza que Deus fará muito mais maravilha do que ele pode ter feito aqui. Não é mesmo, Léo? Amém. Foi um prazer. Amém. Então, que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Não porque estão aqui para nos ver. Eu creio que Deus tem ministrado aos seus corações, assim como Deus tem ministrado aos nossos. O nosso intuito aqui não é promover o nosso nome, não é mostrar algo da nossa parte. Pelo contrário, nós queremos promover o nome de Cristo Jesus. E se essa é a ferramenta que Ele nos deu, que nós possamos usar com sabedoria e graça do Senhor sobre nós. Que Deus
Deus abençoe a todos, o Carlos já tá sugerindo, o Léo pode continuar, aí você continua, Léo. Não vou responder nada, não. Segue aí. Meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus, até a